Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toca Voadora e hoje eu estou aqui para falar de uma série que você que assiste o Desafio em Séries aqui do Toga, eu raramente falo dela e é uma série que não significa tanta coisa para mim, eu nem gosto tanto dessa série. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É American Horror Story, uma série que já completa aí suas 8 temporadas e uma série que, há alguns anos atrás, nós começamos a perceber que ela tinha um universo compartilhado. Sim, quem é Marvel, porque Marvel a gente ainda leva em conta, mas quem é DC com o seu universo sombrio quando se tem o universo compartilhado de American Horror Story? Acontece que quando começaram a lançar as primeiras temporadas da série, o Ryan Murphy sempre disse que era uma série antológica. Então que cada série era completamente isolada uma da outra, que elas não tinham conexão. Mas a partir da 4ª temporada, não teve mais como ele esconder que as séries estavam interligadas e que todas aquelas histórias, todos aqueles personagens faziam parte de um mesmo universo. Então eu estou aqui hoje para explicar o universo compartilhado de American Horror Story para vocês. Antes de começar esse vídeo, é importante eu avisar que American Horror Story é uma série indicada para maiores de 16 anos, alguns dos episódios inclusive para maiores de 18. Então se você tem menos de 16 anos de idade, principalmente se você não gosta de lidar com temas fortes, eu sugiro que você nem mesmo assista esse vídeo, porque eu vou falar de coisas fortes que já aconteceram na série. Ok? É claro! Mas para você que é fã de American Horror Story, vamos lá. Começou a existir, assim, digamos, uma costura entre as temporadas no ano passado, quando Ryan Murphy publicou na sua conta no Instagram uma foto em que ele colocava as 7 temporadas da série e falava que elas eram correlacionadas com os 9 ciclos do inferno do poema épico A Divina Comédia de Dante. Como cada uma das 7 temporadas da série se refere a um círculo do inferno, só faltam então 2 círculos para serem trabalhados. Os círculos que faltam são o da luxúria e o da violência. Enfim, para recapitular tudo aqui, eu vou falar de cada uma das temporadas e vou explicar qual é o círculo do inferno de Dante, ao qual ela se relaciona, e depois eu vou falar quais são os elementos que existem nas temporadas que indicam que todas elas estão no universo compartilhado. Falando então da primeira temporada. A primeira temporada corresponde ao primeiro círculo do inferno de Dante, que é o Limbo. Ele é descrito como um lugar onde vagam as almas que imaginam viver a vida que teriam após a morte. E aquelas almas que não podem conhecer nem o céu nem o inferno. Na série, a Murder House, foi a temporada que apresentou a mitologia de que se um lugar passa por muitos episódios de crime e barbárie, esse lugar passa a ser uma espécie de prisão para todos que morreram ali. Então os espíritos dentro desses lugares, eles conseguem fazer ações, executar ações como se fossem humanos. Então, basicamente essa foi a temporada que nos introduziu a toda a mitologia da saga. É importante a gente lembrar que esse conceito então de um lugar que serve como prisão para espíritos, que foi apresentado ali na primeira temporada, se repete posteriormente em várias vezes em outras temporadas. Nós temos 3 locais principais que servem como prisão dos espíritos, e eles são então a Murder House da primeira temporada, o Hotel Cortez lá da 5ª temporada, e a casa de Roanoke, lá da 6ª temporada da série. Partindo então para a 2ª temporada de American Horror Story, Asylum. A 2ª temporada ela corresponde ao 8º círculo de Dante, que é o círculo da fraude. Asylum conta a história de um sanatório sombrio e brutal que abrigava ali desde doentes mentais até assassinos em série nos mais variados tipos e níveis. Nessa temporada, todos os profissionais que trabalham ali no hospício, desde a irmã Judy até o Dr. Arden, todos eles eram fraudes, Eles eram, na verdade, pessoas horríveis e estavam disfarçados ali de padres, freiras e médicos. Então, passando para a 3ª temporada da série, a temporada Coven. Coven representa ali o último círculo de Dante, que é o círculo da traição. Esse círculo do inferno é dividido em 4 partes, sendo que a última dela é a residência de ninguém mais, ninguém menos que Lúcifer, que tem 3 cabeças que mordem os ditos 3 maiores traidores da história, que são Cassius, Brutus e Judas. Curiosamente, Coven foi uma temporada protagonizada por 3 mulheres cruéis e insensíveis, que eram Fiona, Levaux e Lalaurie. Passaram toda a vida traindo as regras da natureza e a ordem estabelecida ali no mundo onde elas viviam. E até essa temporada, nenhuma das temporadas realmente tinha conexão uma com a outra. A única coincidência que os fãs já tinham enxergado até aqui era que a personagem Madison
da temporada Coven, ela tinha o sobrenome Montgomery, o que faz com que muitos suspeitem de que ela pode ter ligação com o Dr. Charles Montgomery de Murder House. Não o Dr. Montgomery, não o Dr. Montgomery de Desentradas em Série, mas com o Charles Montgomery, Tinha ouvido esse nome. mas com o Charles Montgomery lá da temporada Murder House. Até aqui então eu só falei das 3 temporadas e qual círculo de Dante que cada uma delas representava. É a partir da 4ª temporada que a coisa começou a ficar interessante e a gente começou a ver as conexões. Mesmo que a 4ª temporada tenha sido a pior da série inteira, mas a gente releva isso, né? No 4º ano de American Horror Story, então, a 4ª temporada apresenta o 4º círculo do inferno de Dante, que é o círculo da ganância. E, essencialmente, a temporada Freak Show foi uma temporada sobre ressentimento, rancor e ganância. A Jessica Lange personificava ali a Elsa Mars, que era uma personagem que agia o tempo todo somente baseado na ganância. E as pobres aberrações do circo dela sofriam constantemente com isso. Foi então a primeira temporada que começou a mostrar conexões com o resto da série. A primeira conexão foi ninguém mais ninguém menos do que a querida Pepper. A Pepper é o primeiro personagem que fez um crossover entre as temporadas. Ela originalmente apareceu na 2ª temporada, Asylum, que inclusive acontece vários anos após os eventos de Freak Show. Ela apareceu como paciente lá do sanatório Briarcliff. No episódio Welcome to Briarcliff, que é o primeiro episódio da temporada, a irmã Mary Eunice conta para a repórter Lana Winters que a Pepper foi internada ali por ela ter afogado o bebê da irmã dela e cortado as orelhas dele. E ela acha aquilo uma coisa horrível, né? Lá na temporada Freak Show é revelado que a Pepper era uma órfã adotada pela Elsa Mars, que deu para ela um lar quando levou ela ali para o seu refúgio, né? O seu gabinete das curiosidades, que era como ela chamava o seu show de horrores na Flórida. Enquanto ela estava lá, a Pepper se casou numa cerimônia falsa com Salty, um companheiro dela, que também era microcefálico. Depois da morte do marido da Pepper, então, a Elsa achou que seria melhor enviar ela para morar com a irmã, que era, enfim, a sua família biológica. O problema foi que a irmã da Pepper engravidou e deu à luz a um bebê completamente deformado. E horrorizados com o bebê deformado, a própria mãe do bebê, junto com seu marido, foi quem assassinou o seu filho. E quem levou a culpa foi a Pepper. E foi isso que levou a Pepper a ser internada lá no hospício de Briarcliff. Outro evento que também relacionou as temporadas foi a aparição da irmã Mary Eunice, que apareceu antes de ser possuída por Satanás, quando ainda estava lúcida, muitos anos antes ali dos eventos que viriam a acontecer no hospício de Briarcliff. E uma das revelações mais chocantes nessa temporada foi, inclusive, uma das cenas mais difíceis de assistir e o personagem, acho que mais odiado pelos fãs, foi quando contaram a história do Dr. Arden, que na verdade se chamava Hans Rupert e era um cientista nazista de confiança de Hitler. Lá na 2ª temporada, Asylum, nós já sabíamos disso, que ele se chamava Hans Rupert e que ele veio da Alemanha nazista. O que nós não sabíamos era que, quando ele ainda vivia na Alemanha, ele conheceu a Elsa Mars na época em que ela trabalhava como prostituta sadomasoquista. O que aconteceu foi que ele a convenceu a fazer um filme pornô, onde ela iria se consagrar como atriz pornô e ficar conhecida no meio sadomasoquista, só que ele fez questão de não avisá-la de que ele iria cortar as pernas dela durante a gravação. E foi aí que começou a história trágica de Elsa quando ela teve suas pernas brutalmente cortadas. E é aí que a gente começa a ter ódio e nojo do personagem do Dr. Arden. Mas a gente sabe que ele ainda faz várias cagadas durante a série, porque ele continua vivo, ele vai trabalhar no hospício de Briarcliff e lá na 2ª temporada, em Asylum, ele voltará a cortar pernas de novas pessoas. Vamos passar então para a 5ª temporada da série, a temporada Hotel, que na época foi um grande estardalhaço porque Jessica Lange disse tchau e substituíram ela com a Lady Gaga. Enfim, Hotel foi uma temporada que agradou alguns, desagradou outros, mas em relação ao Círculo de Dante, qual o Círculo de Dante a qual ela se referia? O Círculo da Gula, o que faz todo sentido porque ela é uma série sobre vícios. Seja o vício sobre a paixão, seja o vício em relação a drogas, ou seja o vício por sangue, porque é nessa temporada que Ryan Murphy nos apresenta os seus vampiros. E todo mundo disse o quê quando falaram que ele vai mesmo colocar vampiros na série?
mas o resultado dos vampiros de Ryan Murphy foi muito agradável e sim, foi muito possível perceber a relação que ele queria fazer ali com os vampiros insaciáveis por sangue e todos os outros personagens insaciáveis ali pelos seus vícios, que era o que ele queria trabalhar ali no Círculo da Gula do Inferno de Dante. Agora, como foi que essa temporada se relacionou com as outras? Bom, a primeira conexão que nós tivemos foi com a aparição da Marcy, a corretora de imóveis que vendeu a casa para o Ben e para a Vivian lá na primeira temporada. Ela apareceu ali no Hotel Cortez quando ela foi transferir a propriedade do hotel da Elizabeth, que era a vampirona lá, a Lady Gaga, para o Will Drake. Lá na primeira temporada, depois da morte de toda a família Harmon, a Marcy ficou com a cachorrinha deles, que foi a única sobrevivente. E quando ela aparece aí nessa temporada, ela menciona lá pro Will Drake que ela infelizmente teve que dar um fim na cachorrinha, porque aparentemente ela estava traumatizada por eventos trágicos que ela tinha presenciado. Agora, a temporada foi muito clara em querer estabelecer também uma relação com a Murder House, quando trouxeram o Dr. Montgomery. Na temporada da Murder House, o Dr. Montgomery fazia as experiências ali no porão dele e a Nora Montgomery, que era a esposa dele, queria, que ele conseguisse mais dinheiro de alguma forma e ela sugeriu que ele começasse a fazer abortos legais. Ele achou uma ótima ideia e transformou o porão dele numa clínica de aborto clandestina. E aí, ali na quinta temporada, a Elizabeth, quando ela descobre que está grávida, ela vai até a clínica clandestina do Dr. Montgomery. Acontece que chegando lá, o aborto não acontece e ela dá à luz ao Bartolomeu, que por adquirir o vampirismo da mãe, nasce aquela aberração maravilhosa que a gente conheceu. E fiquei com dó dele durante a temporada, porque ele era muito feio, mas ele era um bebê, gente. E o fato de que ele já saiu do útero dela e já matou a enfermeira era só um detalhe. É o quê? E não bastasse isso, na quinta temporada, tio Ryan Murphy quis magoar os nossos corações, matando uma das personagens preferidas da série que nem devia ter aparecido ali. Ele trouxe a Queenie, aquela bruxa que era uma boneca voodoo que tinha o poder mais original e fantástico de todos. Ele trouxe ela de volta, ela foi se hospedar ali no Hotel Cortez, porque ela tinha recebido um ingresso para ir assistir um show lá em Los Angeles. Quando ela chega ali no hotel, logo de cara ela é reconhecida pela Liz Taylor. A Liz Taylor reconhece ela falando que acha que viu ela numa reportagem na CNN. É muito importante lembrar que a terceira temporada de Coven terminou assim, com a Cordélia sendo a nova Suprema, indo em rede nacional e contando para todo mundo que bruxas existem e que a academia delas estava aberta para quem quisesse entrar. Isso é importante a gente lembrar porque vem aí na oitava temporada de American Horror Story. A questão é que a Queenie foi sim reconhecida lá no hotel, mas quando ela foi pro quarto dela, ela foi atacada pela Ramona, uma das vampiras, E no início a gente teve uma cena até um tanto cômica, porque a Queenie é uma boneca voodoo ambulante, então tudo que a vampira fazia para ferir a Queenie, a vampira feria ela mesma. E achamos, ufa, Queenie está a salvo. Acontece que a magia de Queenie não funcionava com quem estava morto. E assim, ela acaba morta nas mãos de James Smart, o espírito do antigo dono do hotel, que era um assassino em série. E por fim, como se não bastasse esse tanto de referência, no último episódio, acontecendo em 2022, eles trouxeram a Billie Dean, que era a vidente que apareceu lá na primeira temporada. E essa foi a primeira vez que a Sarah Paulson conseguiu fazer 2 personagens em uma mesma temporada e, que atriz, que atriz. Mas enfim, a Billie Dean aparece ali com o programa, sobre atividade paranormal, que ela tinha falado lá na primeira temporada que ela ainda faria, e que ela fez, e que se tornou um programa televisivo de sucesso, e ela tá ali para entrevistar o falecido assassino dos 10 mandamentos, que ela sabe que habita ali naquele hotel. E ela tenta entrevistar o fantasma frente às câmeras, só que ela acaba sendo afugentada quando todos os espíritos de assassinos presentes ali correm atrás dela e vai embora. Passando para a penúltima temporada, a sexta temporada corresponde ao quinto círculo do Inferno de Dante, que é a Ira, o que é completamente entendível porque ela é a temporada com o maior intervalo de tempo histórico, porque começa com a colonização da América e ela termina em 2016, e
todos os atos que se desenrolam ali com ela começam por causa da ira de uma mulher que era a açougueira. Vamos então às conexões dela com as outras temporadas. Lá na primeira temporada, o Ben era psicólogo. Ele tinha um paciente, qual não lembro o nome, mas que eu me refiro a ele como o melhor personagem de Modern Family. Coloquem ele aqui, por favor, né? E ele tinha um trauma e estava buscando tratamento. O trauma dele é que ele tinha medo da lenda do homem porco, do Pigman, que era um homem com cabeça de porco que assassinava pessoas, né? Ele tinha medo do Pigman e sempre tinha um sonho de que ele chegaria em frente ao espelho do banheiro e que quando ele recitasse Pig, Pig, Pigman, o Pigman ia aparecer e ia assassinar ele. E ele tinha esse sonho constantemente. O psicólogo dele, o Ben, incentivou ele a enfrentar os seus medos e ir em frente ao espelho e dizer Pig, Pig, Pigman. Quando ele diz Pig, Pig, Pigman, tinha entrado um assaltante na casa dele, ele estava escondido atrás da cortina, o assaltante acha que ele está chamando ele de porco, fica com raiva e mata ele. Né? Mas enfim, acontece que a história do Pig, Pig, Pigman não era a invenção da cabeça dele. Ele tinha ouvido uma lenda urbana desse tal Pigman. Acontece que o Pigman original era um cara que aparece lá na temporada de Roanoke, que fazia parte da família Polk, aquela família de caipiras. Era o King Kai Polk. Ele foi por muito tempo tido ali entre os Polk como o orgulho da família, porque ele foi o único deles que se tornou famoso. Porque numa feira de Chicago ali no futuro, ele trabalhava num abatedouro de porcos, né? E um dia ele realmente decidiu arrancar a cabeça de um porco, vestir a cabeça do porco e sair por aí matando pessoas. Essa lenda, infelizmente, realmente existe porque isso realmente aconteceu nos Estados Unidos. Outra grande ligação também com a primeira temporada é que lá na primeira temporada, quando a Violet queria de alguma forma tirar os espíritos da casa dela, a Billie Dean, a vidente lá do programa, ensinou para ela que existia uma palavra que poderia tirar os espíritos de lá, que era um feitiço, a palavra Croatoan. E ela explica que essa palavra Croatoan, ela era originária de uma região chamada Roanoke, né? E que ela tinha esse poder por causa de um ritual que os habitantes originais de lá realizaram. E a sexta temporada de American Horror Story explica isso pra gente. Ela conta a história desses colonos que morreram ali, se tornaram espíritos e que depois os habitantes dali, da tribo Croatoan, realmente passaram a usar essa palavra como uma magia para afastar os espíritos dos colonos ingleses, inclusive o mais perigoso de todos, que era a açougueira. Fazendo conexão lá com a temporada de Freak Show, nós temos a Gore Mott, que era a mãe do Dandy Mott. Sim, aquele assassino psicopata mimado. O Dandy Mott, ele é descendente do Edward Mott, aquele personagem interpretado pelo Evan Peters, que viveu ali na casa de Roanoke por muito tempo até ser assassinado pelos fantasmas que viviam ali. Acontece que a casa de Roanoke, então, ela pertencia à família Mott e ela continuou pertencendo à família Mott durante várias gerações até que ela se tornou propriedade do Dandy Mott. E lá na quarta temporada, então, quando o Dandy Mott morreu, assassinado pelas aberrações do Freak Show, a casa então não tinha mais dono porque a linhagem Mott tinha sido dizimada da face da terra e é por isso que ela foi a leilão. E é por isso então que o casal da temporada Roanoke consegue comprar ela por um preço tão barato. No final da temporada, então, depois de sobreviver a todo o massacre que teve ali na casa, depois de ser a única sobrevivente, nós temos a Lee, que é convidada para ir ao show de ninguém mais, ninguém menos do que Lena Winters. E a gente tem de novo Sarah Paulson mostrando que ela sabe muito bem interpretar duas personagens numa mesma temporada. A gente já entendeu, Sarah. A última ligação que essa temporada teve com outras, e uma ligação muito importante, é que nela nós tivemos a bruxa Scatat. A bruxa é interpretada pela Lady Gaga, e ali não fica tão claro na temporada, mas foi confirmado sim pelo Ryan Murphy, de que aquela bruxa que chegou junto com os colonos ingleses, ela foi a primeira suprema das bruxas. Então a linhagem das supremas que nós enxergamos ali em Coven nasceu ali. Ela foi a primeira e isso pode vir a ser importante no futuro da série. A última temporada então lançada no ano passado foi a sétima, a temporada Cult, a melhor temporada da série na minha opinião. Em relação aos círculos do inferno de Dante, ela representou o círculo da heresia, o que faz total sentido, porque para Dante, o círculo da heresia ali estava em relação a quem você seguia, né? Em relação às pessoas que não seguiam a Deus e preferiam seguir a outros ídolos. E é uma temporada que fala sobre política, e a temporada gira completamente ali em torno de você seguir cegamente os seus ídolos de forma muito familiar com o que tem acontecido bem perto aqui de nós. Mas não é o assunto desse vídeo.
Em Cult nós temos então algumas pequenas aparições de coisas que nos relacionam a outras temporadas. A primeira delas, nós descobrimos que ali no universo foi feita uma série de histórias em quadrinhos do Twist the Clown, que é o palhaço Twist. Sim, uma pessoa achou que seria uma ótima ideia pegar um cara que foi um psicopata, que matava os outros vestidos de palhaço, e fazer uma história em quadrinhos para crianças. E o Oz, que era o filho da Ellie, né, ele lia essas revistas e depois ficava com medo durante a noite. Inclusive, a Pepper chega a aparecer num dos quadrinhos em um dos episódios. Essa temporada tem menos relações com as outras tão escancaradas assim, até porque ela é uma temporada bem mais séria, mas no final a Ellie está abrindo sua candidatura política e é informado que ela recebeu uma ligação, um telefonema da Lena Winters, querendo fazer uma entrevista com ela. Então é uma das cenas mais irônicas da série, porque é a Sarah Paulson recusando ser entrevistada pela própria Sarah Paulson. Como vocês podem ver, American Horror Story funciona como um universo, e o mais incrível é você ver que é um universo muito bem construído. O Ryan Murphy sabe muito bem como caminhar entre todas as suas mitologias e misturar no mesmo universo ali espíritos, vampiros, serial killers e até aliens, e sem ficar uma coisa sem noção, ou pelo menos um sem noção que você acredita, porque é palpável. Então, gente, palmas para o universo compartilhado que está sendo construído, e nós temos um misto agora de ansiedade com a 8ª temporada que vem aí. Por quê? A 8ª temporada de American Horror Story já tem nome, ela se chama Apocalipse. E ela vai ser um crossover, dessa vez oficial, real, um crossover entre a primeira temporada e a 3ª temporada da série, Murder House com Coven. Muita gente está tendo dificuldade de entender qual vai ser a relação ali. O mais importante que a gente sabe é que a primeira temporada terminou com o nascimento do filho da Vivian com Tate. E era profetizado que o filho dos dois ali seria quem? Ele mesmo, o Anticristo. Então, com os posters que nós já temos aí da 8ª temporada do bebezinho com a mão do capeta lá na boca dele, né, é muito provável que a série vai girar em torno do bebê anticristo ali, né? Lembrando que a temporada das bruxas terminou com a Cordelia anunciando para o mundo na televisão: bruxas existem, venham aqui, venham para nossa escola, né? Então muito provavelmente vai ter alguma relação ali entre as bruxas terem que proteger a sociedade e o anticristo tá ali para causar o título da série, Apocalipse. Para finalizar aqui, uma notícia que eu descobri ontem e vai deixar muitos fãs alegres: Jessica Lange está de volta na série para essa temporada. Um beijo então, fãs de American Horror Story. Deixem aí nos seus comentários o que vocês acharam, as suas expectativas para a próxima temporada, e eu volto em breve para falar da 8ª temporada de American Horror Story. Até mais!